A abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 10. Livro de Provérbios, capítulo 10. É uma leitura bastante extensa, então para a gente aproveitar o nosso tempo mais com a exposição, tendo em vista que nós vamos ler os versículos durante a exposição, a gente faz uma exposição corrida, como temos feito, eu não vou fazer a leitura da passagem no primeiro momento, e a gente vai lendo no decorrer da exposição. Meus irmãos, aqui no capítulo 10, começa a segunda parte do livro de Provérbios. Do capítulo 1 ao capítulo 9, nós temos aquilo que os autores chamam de Salomão prepara o cenário. E a partir do capítulo 10, começam de fato os provérbios. Os provérbios são pequenas sentenças, toda a cultura tem os seus provérbios, e essas pequenas sentenças têm o objetivo de trazer grandes ensinamentos. Então nós vamos notar que a partir do capítulo 10, a estrutura do livro muda, de modo especial do capítulo 10 até o capítulo 15. A partir do capítulo 16, voltam um pouco as características do capítulo 1 ao capítulo 9, mas nessa segunda parte do livro nós temos de fato os provérbios. E nós temos uma dificuldade de estruturar um sermão ou um estudo bíblico a partir do capítulo 10, porque nós temos várias sentenças, às vezes aparentemente desconexas, e aí como é que você organiza todo esse conteúdo para ficar claro na mente dos irmãos? O objetivo da gente estruturar um sermão é que você consiga ver todos os ensinamentos ali de maneira resumida, em pequenas sentenças, que nós chamamos de divisões. Então isso é difícil. O que nós tentamos fazer foi agrupar os versículos que têm relação entre si, por assunto, pelo tema. Então nós tentamos agrupar dessa maneira. Então nós vamos seguir a seguinte divisão. Do verso 1 ao verso 5, nós entendemos que Salomão vai tratar aí sobre a questão do trabalho. No verso 1 ele introduz o assunto do pai conversando com o filho novamente. E dos versos seguintes até o verso 5, ele vai fazer uma relação entre trabalho e preguiça. E nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Darly, só coloca um pouquinho de retorno e se tiver muito alto aí na frente no PA, pode abaixar um pouco. Então ele vai fazer essa relação entre o trabalho e a preguiça. A segunda divisão nós propusemos aí do verso 6 ao verso 14, onde Salomão vai retomar o tema da língua, das nossas palavras e do cuidado que nós devemos ter com elas. As nossas palavras, elas contêm remédio ou veneno. As nossas palavras, a maneira como as falamos também, elas podem produzir vida ou morte. E nós já vimos que Salomão tratou isso do capítulo 1 ao capítulo 9, mas agora é como se do capítulo 1 ao capítulo 9 ele estabelecesse os fundamentos, a parte mais conceitual, e do capítulo 10 em diante, ele vai aplicar isso de maneira prática, o que ele falou nos capítulos anteriores. Do versículo 15 até o 16, ele vai falar sobre a riqueza, e vai mostrar que a riqueza em si não é um problema. O problema é quando nós colocamos a nossa confiança nela. Nós estabelecemos a riqueza como nosso fundamento sólido, e aí é onde começam os problemas. E do verso 17 em diante, até o final do capítulo, ele vai falar sobre as nossas ações e os resultados dela. Via de regra, as ações humanas produzem reações coerentes com as ações.
O que eu estou dizendo é, se você vive na prática do bem, é muito provável, da obediência a Deus, é muito provável que o resultado das suas ações seja o bem, a bênção de Deus sobre você. Se pelo contrário você vive na prática da desobediência e do mal, os resultados também virão. Toda ação tem uma reação, na mesma medida, na mesma proporção. Essa é uma lei da física que de alguma maneira se aplica a alguns valores de Deus para as nossas vidas. Vamos então ao texto. Nós entendemos que do capítulo 10 até o capítulo 15, Salomão nos ensina por meio de antíteses, de contrastes. Ele vai mostrar que o justo tem um tipo de comportamento e um resultado. O ímpio, o perverso, também tem um tipo de comportamento e o seu resultado. Então esses contrastes nos ajudam a enxergar esses dois painéis. Por onde é que eu vou? Eu vou pelo caminho da obediência, pelo caminho do justo ou pelo caminho do perverso? Vamos então ao verso 1. Começa o texto dizendo assim: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Nós vimos até aqui que Salomão usa uma maneira de ensinar interessante. Um pai se assenta ao lado do filho para instruí-lo sobre como ele deve proceder. E nós entendemos, meus irmãos, e os nossos símbolos de fé interpretam o 5º mandamento dessa forma. Eu tenho falado repetidamente na exposição de Provérbios. Os nossos símbolos de fé interpretam o 5º mandamento, pai e mãe ali, como sendo uma referência não só aos nossos pais biológicos ou de criação, mas a todas aquelas pessoas que Deus colocou sobre nós com mais dons, com mais habilidades, com mais experiência e que de alguma forma podem nos instruir. Pais, portanto, ali podem ser pais biológicos, podem ser pessoas mais experientes, mais idosas, podem ser autoridades civis e também eclesiásticas. Então nós precisamos ampliar esse conceito. O que Salomão faz aqui no capítulo 10 é novamente trazer essa figura do pai orientando o filho, e ele diz que o filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato é a tristeza de sua mãe. Eu entendo que aqui tem um princípio interessante. As nossas ações, os resultados delas, nunca ficam restritas àquele que a praticou. O que Salomão está dizendo aqui é que o filho, ele pode trazer ao coração do pai e da mãe alegria ou tristeza, a depender do seu comportamento. Isso tem sido visto a olhos nus. Nós observamos isso no contexto diário, de filhos que trazem alegria aos seus pais e outros que são motivo de grande tristeza para eles. A nossa experiência cotidiana mostra isso. Pais que têm alegria de dizer: olha, o meu filho é uma pessoa assim, assim, assim. Mas tantos outros que às vezes se envergonham, dos atos dos seus filhos. O texto continua, e a partir do versículo 2, versos 2 e 3, nós temos aqui Salomão mostrando como o justo e o perverso se relacionam com os bens materiais. Vejam que o versículo 2 já não tem nada a ver com o verso 1. Aí ele diz assim, o verso 2: os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Literalmente o que Salomão está dizendo aqui é: os tesouros ganhos de maneira injusta, de maneira incorreta, não tem nenhum proveito. Agora, como é que a gente concilia o que a Bíblia está dizendo, o que Salomão está nos ensinando, com o que a gente vê na prática? Parece que esse versículo é uma contradição da prática.
Porque a gente vê muitas vezes pessoas que enriquecem de maneira desonesta, à custa da opressão, à custa de vantagens indevidas, à custa da corrupção, e essas pessoas vivem bem. Como é que Salomão diz que as riquezas, os tesouros da impiedade não têm nenhum proveito? Eu gostaria de já estabelecer um princípio de que Salomão, ao ensinar os seus provérbios, ele não está partindo de uma realidade concreta, de um fato específico. Ele está ensinando princípios gerais, dizendo o seguinte: isto é o ideal. Porque se você fizer uma aplicação direta de alguns provérbios, você vai observar que eles são incoerentes. Se você fizer esse tipo de aplicação, por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Já vi muitos pais angustiados, inclusive que vieram conversar comigo, a angústia deles por conta disso. Como que essa promessa não se cumpriu na minha vida? Eu sempre me esforcei para educar o meu filho no caminho do Senhor, cumpri os meus compromissos que fiz no dia que os levei e os apresentei ao Senhor em batismo, os trazia à casa do Senhor, lia a Bíblia com eles, orava com eles, e os meus filhos, ou o meu filho se desviou. Como entender isso? É importante a gente dizer, e eu reafirmo, que Salomão está partindo do seguinte pensamento: se você fizer o que eu estou ensinando, o resultado esperado é este. Viva dessa forma, obedeça os mandamentos, e o resultado que você deve esperar é este. Isso não significa dizer que Salomão está estabelecendo um princípio no sentido de que aquilo vai acontecer exatamente daquela maneira. Quando ele diz, portanto, que os tesouros da impiedade para nada servem, o que ele quer dizer é que estes que ajuntam riquezas de maneira indevida, eles podem, do ponto de vista humano, prosperarem, se darem bem na vida, mas um dia, pelo fato de eles estarem quebrando mandamentos de Deus, Deus os punirá. Então, voltando ao exemplo que eu citei de ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, os pais que assim o fizeram não devem trazer culpa para si quando seus filhos se afastam do Senhor. E um outro princípio importante: a semente que ali foi lançada ficará. Esse é o ponto. O livro de Provérbios nos ensina questões gerais. Ele não está estabelecendo que as coisas vão acontecer daquela mesma maneira, mas nos dizendo: obedeça, viva pelo caminho da sabedoria, e Deus certamente se compadecerá de você. Na segunda parte ele diz assim, na segunda parte do verso 2: mas a justiça livra da morte. O princípio aqui estabelecido por Salomão, o que é justiça? Justiça é uma vida debaixo dos mandamentos de Deus que são justos. O que ele está dizendo é que aquela pessoa que vive na prática da justiça desfruta de vida, vida plena, vida com Deus, vida com satisfação. E a vida nos apresenta isso, nos mostra isso de maneira clara. Pessoas que vivem na prática da justiça de Deus e obediência a Deus, essas pessoas necessariamente elas não serão livradas de perigos e nem da morte, mas mesmo que a morte as alcance, elas estarão guardadas no Senhor. E este é o princípio final de Provérbios, dos Provérbios de Salomão. O verso seguinte, o verso de número 3, ele nos diz: o Senhor não deixa ter fome o justo.
Eu trouxe a tradução literal desse texto. No texto original, Provérbios 3 diz literalmente assim: o Senhor não deixará ter fome a alma do justo. E eu entendo que isso faz sentido, porque a pergunta é: os servos de Deus não são privados de alimento em alguns determinados momentos? Sim. Meus irmãos, a história das Coreias é interessante. Durante muito tempo, esse povo era um só. Até que, por razões diversas, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte começaram a brigar entre si e viveram por muito tempo em guerra civil. E essa guerra civil trouxe muita mortandade e fome. Muitos passaram fome. E entre as duas Coreias, haviam servos de Deus que viveram aquele tempo de calamidade. Como a gente conciliar essa realidade, se a gente lê Provérbios, no verso 3, a primeira parte, como o Senhor não deixa o justo ter fome, com essa realidade gritante que está à nossa porta? Os irmãos da Judéia, o livro de Atos diz que houve um período de seca, de fome, e Paulo inclusive faz uma coleta de alimentos e de donativos na Macedônia para enviar aos irmãos da Judéia que estavam em dificuldade. O que Salomão está ensinando aqui, portanto, não é que Deus não priva os seus filhos, ou em alguns momentos eles não passam dificuldade, inclusive do alimento. O ensino aqui é que o Senhor supre a alma do seu povo. Ele é o nosso provedor, e mesmo que nos faltem coisas materiais, nós o temos, e portanto Ele não deixa a alma do seu povo, dos seus servos, com fome. Ainda o verso 4, o texto diz assim: mas rechaça a avidez do perverso. O perverso, a gente pode comparar esse verso 2, o verso 3 com o verso 2, com aquele que adquire riquezas, que acumula riquezas com impiedade. Em algum momento Deus os rechaçará. Eu me lembro aqui do Salmo 73, e esse salmo a gente tem que mencionar num contexto como esse, porque o dilema de Asaf era este: os ímpios prosperam, e parece que Deus faz vistas grossas para isso, até que ele chega à conclusão de que Deus está colocando estes em terreno escorregadio, as próprias riquezas, para que eles coloquem o coração nelas, mas vai chegar um momento que Deus vai puxar o tapete. O verso 5, quando diz que o Senhor rechaça, a ideia é essa: em algum momento, Deus os confrontará com o seu pecado. Verso 5, esse verso conclui a primeira parte do texto, onde Salomão faz uma relação aí entre o trabalho e a preguiça, e nos diz assim o verso 5: o que trabalha com mão remissa empobrece. A mão remissa aqui é literalmente o preguiçoso, aquele que não quer trabalhar. Meus irmãos, o trabalho é uma bênção de Deus. Apesar de que depois da queda, esse mandato ele vem acompanhado de uma série de dificuldades. Quando os nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e pecaram, Deus disse o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, feliz serás e tudo te irá bem. E ele diz que é o local de trabalho: a terra produzirá cardos e abrolhos. Deus estava mostrando ali que o trabalho que antes era realizado no jardim com alegria
e de alguma forma com facilidades, entre aspas, não facilidade no sentido negativo, agora esse trabalho seria penoso. Mas o trabalho é uma bênção. E hoje nós sabemos que o nosso local de trabalho, o nosso ambiente de trabalho é cheio de cardos e abrolhos também. Às vezes relações opressivas, remunerações injustas, relações conflituosas no ambiente de trabalho entre colegas e uma série de dificuldades. Mas o trabalho é uma bênção. O que trabalha com mão remissa, o que é preguiçoso, empobrece. A gente precisa linkar isso aqui com o capítulo que nós lemos, quando Salomão diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Ela, não tendo chefe, não tendo uma liderança, faz o seu trabalho. Vejam que Salomão, ele vai voltando aos temas que ele tratou nos capítulos anteriores. E aí a parte B do verso 5 diz: mas a mão diligente vem a enriquecer-se. Como assim, pastor? E pessoas que trabalham muito e parece que do ponto de vista material elas nunca saem do lugar, e pessoas íntegras, sinceras, inclusive servos de Deus. Lembre-se do que eu falei. O que Salomão está aqui estabelecendo não é partindo de um caso concreto, mas ele está estabelecendo princípios gerais. Não necessariamente riqueza do ponto de vista material, mas a riqueza da bênção de Deus. Nós falamos, meus irmãos, no capítulo 7, Salomão disse que a sabedoria é melhor do que a prata e o ouro. E aí eu trouxe uma frase de um autor chamado Bruce Waltke, que ele disse o seguinte: que a sabedoria é melhor do que a riqueza, a bênção de Deus é melhor do que a riqueza, porque a riqueza pode dar uma mesa farta, mas não o contentamento a uma família de se sentar ao redor dela. A sabedoria, a riqueza pode dar uma joia cara a uma mulher, mas não o amor que ela deseja receber do seu marido. A sabedoria pode dar uma casa grande, suntuosa, cheia de riquezas, mas não pode dar a paz que aquela família precisa para viver naquela casa grande. Então, o que Salomão está dizendo aqui no verso 5 é que aquele que tem a mão diligente enriquece, é que Deus o abençoa materialmente também, mas acima de tudo ele tem a bênção, o Deus da bênção sobre ele em sua casa. E a gente pode linkar isso com o verso 22. Olha o que diz o verso 22 do capítulo 10. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. O servo de Deus, portanto, que não enriqueceu com o trabalho aqui, ele não precisa viver frustrado, porque ele tem acima de tudo a bênção de Deus sobre ele, e isso é sinal de riqueza. Então, quando a gente faz essa relação do verso 5 com o verso 22, as coisas ficam mais claras. Agora vem a segunda parte do texto. Aliás, o verso 5 ainda diz assim: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega ou na colheita é filho que envergonha. O que ajunta no verão é filho sábio. Sabe qual é o princípio aqui? O princípio da administração. Qual é o período do verão? É o período da colheita. O que ajunta no período da colheita é filho sábio. Aquele que administra bem os seus bens, o seu salário, enquanto Deus está lhe dando forças no período da produção, este que ajunta nesse período é filho sábio.
Mas o que dorme durante esse período, no período da cega, da colheita, é filho que envergonha. E aqui a gente precisa pensar no contexto do Antigo Testamento, onde não havia os programas sociais tipo FGTS, Previdência. E os filhos precisavam entesourar os seus pais no período da velhice. Os filhos sustentavam os pais no período da velhice. Como é que um filho vai sustentar o pai e a si mesmo, se ele dorme no período da produção, no período da ceifa, no período da colheita? É por isso que ele envergonha a si mesmo, envergonha o pai. Trazendo isso para os nossos dias é da mesma forma. Você precisa trabalhar no período que você tem forças, poupando. Esse é um princípio bíblico, poupar parte dos nossos ganhos, para quando a gente não tiver mais forças para trabalhar, tenhamos como sobreviver. E aí vem os 3 princípios defendidos por Calvino, que eu gosto muito de mencioná-los sempre que eu falo desse assunto: trabalho, poupança e frugalidade. Ele entendia que nós somos criados para o trabalho é uma bênção e nós precisamos ter mão diligente no trabalho. Mas ele entendia também que nós não podemos esbanjar tudo o que ganhamos, precisamos poupar parte dos nossos ganhos. E Calvino entendia que esse poupar era para suprir as nossas necessidades dos nossos e daquele que batesse à nossa porta pedindo socorro. E o terceiro, frugalidade, ou vida simples. Você não deve viver ostentando o que você tem e o que você ganha. O filho sábio ajunta no verão, mas o tolo dorme durante o período da cega, por isso ele envergonha a si mesmo e aos seus pais. Segundo princípio, segundo ponto. Nós vamos observar aqui dos versos 6 ao verso 14, Salomão vai mudar um pouco a temática, ele vai falar do perigo e da bênção das nossas palavras. Veja o que diz o verso 6. Sobre a cabeça dos justos a bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. Deus abençoa o justo, sobre a sua cabeça repousa a bênção de Deus, mas a boca do perverso, violência. Alguns autores interpretam esse texto como se o perverso ele fosse pego pelas suas próprias palavras insensatas e más. O que ele está nessa interpretação é: Deus derrama a sua bênção sobre a cabeça dos justos e tapa a boca dos perversos com a sua própria violência. Talvez um ditado popular que reflita isso nessa interpretação é: peixe morre pela boca. Eles serão pegos pela própria violência dos lábios, mas sobre os justos a bênção de Deus repousa. Verso 7: a memória do justo é abençoada, mas o nome do perverso cai em podridão. Vejam que no caso do perverso, ele usa a sua boca contra o seu semelhante, e agora, depois da sua morte, o seu próprio nome é motivo de falatórios negativos. Cai em podridão. Isso é muito comum, né? No momento de um velório, as pessoas costumam fazer isso. E elas relembram, especialmente dos justos, meus irmãos, como é bom a gente ver isso. As pessoas olhando para o servo do Senhor e relembrando os seus feitos, o quanto foi uma bênção para a família, para o reino de Deus e para a sociedade como um todo. Mas quando o ímpio morre,
aquele que viveu na prática da impiedade, os falatórios que acontecem ali, quando há pessoas, não são bons. Eu acho que um ano passado, ano retrasado, eu assisti a uma reportagem de um caso que ficou muito conhecido aqui no Brasil, muito famoso, de aquele caso do Rio de Janeiro, de um homem que entrou numa escola e colocou fogo, e uma das professoras salvou muitas crianças, né? Se não fosse aquela professora, a tragédia teria sido muito maior. E no sepultamento daquele homem, o que causou não foi ninguém, nem a família. Ninguém apareceu. A memória do justo é abençoada, mas a memória do perverso cai em podridão. O que as pessoas vão dizer de você quando você partir daqui? O que as pessoas mais próximas de você vão dizer? O que os seus filhos vão dizer? O que a sua esposa, o que a sociedade vai dizer? A memória do justo é abençoada. O que as pessoas lembram, a maneira como as pessoas se lembram dele, é com alegria. Mas o perverso é o contrário. O verso seguinte, o verso 8, nos diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Observe a comparação. O sábio aceita os mandamentos, o insensato de lábios arruina sua própria vida, porque ele não aceita os mandamentos. O verso 9: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Os mandamentos de Deus trazem segurança, porque eles nos fazem caminhar por trilhas já estabelecidas por Deus. Na exposição do capítulo 6, nós vimos que uma das coisas que o perverso faz, que o nécio e que o tolo faz, é abandonar os caminhos da sabedoria e abrir as suas próprias trilhas. E aí o texto diz lá que ele enlaça o seu próprio pé, ou seja, ele tropeça durante a sua caminhada. Daí a importância da gente trilhar os caminhos estabelecidos por Deus. Nem sempre a gente quer isso, meus irmãos. A gente quer abrir as nossas próprias trilhas, seguir os conselhos do nosso próprio coração. O problema é que o perverso, ele perverte os seus próprios caminhos, e quando o texto diz será conhecido, é que as suas obras serão trazidas à luz, será conhecida de todos. Vejam que no verso 10, ele novamente toca no assunto da língua, e ele diz: o que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. O que é acenar com os olhos? No seminário nós lemos um livro. Eu acho que esse livro é um livro secular, e na área de pregação e da comunicação em si ele é muito usado. O Corpo Fala. E esse livro mostra que as nossas expressões corporais falam muito mais do que as nossas palavras às vezes. E às vezes a gente diz uma coisa com a boca, mas as nossas expressões corporais dizem outra completamente diferente. Quem analisa o comportamento humano, inclusive hoje, isso já é usado, né? Inclusive na questão forense, né? De criminal. A pessoa vai ser interrogada, e no momento do interrogatório tem ali câmeras filmando para ver se o que a pessoa está falando é condizente com a sua expressão corporal. Então, quando o texto diz aqui, o que acena com os olhos traz
desgosto. Qual é o acenar com os olhos? É piscar o olho maliciosamente. Por exemplo, aquela situação quando alguém vai fazer o mal ao próximo e tem duas pessoas, aí ela pisca o olho para outra para dizer assim, é agora. Essa é a ideia, esse é o sentido. No capítulo anterior que nós estudamos, Salomão diz, o que pisca com os olhos e arrasta os pés, é como se fosse um código, um sinal, para dizer assim, os perversos, para dizer assim, é agora que a gente age. E Salomão diz que aquele que acena com os olhos traz desgosto para si. Mas os versos 11, 31 e 32, Salomão vai agora mostrar o inverso. Ele diz assim, a boca do justo é manancial de vida, mas a boca do perverso, na boca do perverso mora a violência. Da boca do justo saem coisas que abençoam. Meus irmãos, como é prazeroso você conversar com alguém e o que essa pessoa fala são palavras de vida, palavras de orientação, que vão lhe encaminhar pelos bons caminhos. Um conselho, uma orientação pode salvar uma vida, pode erguer uma pessoa, pode levantá-la do seu monturo, pode tirá-la da sua condição ruim e elevar essa pessoa, pode encorajar, pode consolar. Mas uma palavra pode abater, uma palavra pode destruir, uma palavra pode produzir morte. O verso seguinte, o verso 31 e 32, Salomão diz assim, eu agrupei esses três versículos porque eles falam do mesmo tema. Versos 31 e 32, ele diz, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. O verso 32, os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca do perverso somente o mal. E aí o verso 12, ele diz, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio aqui, que nós no verso 12, entendemos que está ligado à fala, porque tem a ver com contendas. Então quando Salomão diz aqui que o ódio excita contendas, ele está se referindo aqui à forma, e não necessariamente ao conteúdo. Daí estabelecer um princípio bíblico importante, que o conteúdo é importante, mas a forma também. Já ouviu a piada? Eu acredito que eu já contei isso aqui. A pessoa foi interrogada do porquê ela havia matado a outra. E aí a pessoa responde assim, foi o jeitinho da boca e a forma como ela falou. Não justifica o ato, mas o ponto é, a maneira como nós falamos vai produzir um efeito, seja de excitar a contenda ou de atenuar o problema, seja de excitar os ânimos ou arrefecer os ânimos. É por isso que o texto sagrado diz, a palavra branda desvia o furor, mas a dura excita a ira, a contenda. Quer ver uma coisa? Observe que na maioria das vezes as nossas contendas têm a ver não com o que a gente fala, mas a forma com que a gente fala.
Às vezes uma coisa poderia ser resolvida de maneira pacífica, mas a forma como a gente fala excita no outro a contenda, que dá um grito mais alto e você quer gritar mais alto, e aí vira uma confusão. Salomão continua no verso 13, ele diz que nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. E verso 14: os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Eu chamo a atenção dos irmãos aqui quando o texto diz que o sábio entesoura o conhecimento. Eu vou ler aqui algumas palavras de um autor que eu mencionei aqui, John Gill. Ele diz o seguinte: o sábio obtém o conhecimento por meio da leitura, ouvindo a palavra de Deus, orando, meditando e conversando com pessoas sábias. Esse conhecimento, ele continua, é guardado em seu coração, na sua mente, na sua memória, como um grande tesouro. E aí ele complementa: quando é necessário, ele os usa para ensinar, aconselhar, exortar, consolar. Da boca do sábio sai o conhecimento, porque ele tem isso entesourado no coração. As nossas palavras, o nosso linguajar, os assuntos que mais nós falamos, dizem muito respeito àquilo que está dominando os nossos corações. Sobre o que é que você mais fala durante o dia? Política, dinheiro, o seu trabalho. O que é que domina as suas conversas? E aquilo que domina as nossas conversas, de fato, é um reflexo daquilo que está no nosso coração. Terceira parte do texto. Se a gente não conseguir concluir o capítulo 10, ele é muito extenso, a gente vai seguir no próximo domingo, porque do capítulo 10 até o capítulo 15 é a mesma temática, ensinamentos em forma de contraste. Então vamos seguir. Versos 15 e 16. Salomão vai fazer aí uma relação entre o perigo de colocar a segurança, a confiança no que temos, nas riquezas. Ele diz assim: os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Aqui riqueza e pobreza são retratadas de uma maneira negativa. É negativa a riqueza porque o rico que coloca a sua confiança na riqueza, em algum momento ele vai se arruinar. E o pobre também, aquele que vive sem condições mínimas de sobrevivência. Ele não tem como se preparar diante das calamidades. Ele passa penúrias. Então pobreza e riqueza são retratadas de maneira negativa aqui no texto. Meus irmãos, como é perigoso colocar a confiança na riqueza. Porque tem coisas que ela não pode dar. A riqueza e os bens não podem livrar das angústias, da dor, da morte. Pode se tornar um Deus no coração e levar a pessoa a viver uma vida de apostasia do verdadeiro Deus. É por isso que Jesus fala do Deus Mamon, o Deus da riqueza. Colocar a segurança naquilo que temos é uma grande tolice. E ele diz no verso seguinte, o verso 16:
a obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. Eu li algo recentemente sobre os filhos daquelas pessoas que estão envolvidas no esquema da Lava Jato. São muitos. Só estou usando isso como exemplo, mas você pode aplicar isso em outros esquemas de corrupção. Os filhos de alguns desses estão tendo dificuldade de ir à escola quando eles são descobertos de quem são filhos. E nos locais onde moram, no prédio. A família sofrendo. E eles mesmos sofrendo. Meus irmãos, o rendimento, as riquezas adquiridas com a perversidade conduz a pessoa à ruína e ao pecado, à destruição, mesmo que no primeiro momento ela não perceba isto. Agora vamos para a última parte do texto. As ações têm resultados. Toda ação gera uma reação. Versos 17 e 27. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Aí o verso 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do perverso serão abreviados. Qual é o ponto aqui? Quando eu temo a Deus, de alguma forma eu vou evitar fazer aquilo que me expõe ao perigo e expõe inclusive ao perigo a minha vida. Eu, portanto, vou evitar ter vícios que vão me prejudicar, práticas que vão me prejudicar, e é por isso que o texto diz que prolonga os dias de vida. E é importante dizer mais uma vez, não necessariamente prolongar no sentido de viver muitos anos, mas também. Mas acima de tudo no sentido de que enquanto você vive esses dias que Deus te deu, você vive de maneira intensa, é uma vida abençoada, uma vida próspera com a bênção de Deus sobre você. Prolongar também no sentido de vida plena de Deus. Mas o que abandona a repreensão anda errado. Verso 18. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. Essa primeira parte do verso 18, o que retém o ódio é de lábios falsos, é como a pessoa que tem uma ira e consegue dissimular essa ira por meio das palavras, talvez de lisonja, do elogio e coisa dessa natureza. Então, o que o texto está dizendo é que aquele que retém o ódio é de lábios falsos, ou seja, ele está com ódio guardado, mas ele consegue dissimular esse ódio por meio de palavras lisonjeadoras, que dissimulam aquilo que está lá dentro do coração. Mas o que abandona, aliás, o verso 18, e o que difama é insensato. Tanto este, o lisonjeador, quanto aquele que difama, ambos são insensatos. Um consegue dissimular, esconder, o outro é algo mais aberto, evidente a todos. Em Mateus capítulo no verso 19, e aí eu vou ler o texto de Mateus, no verso 19 diz assim: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. E fala muito. Nós vimos recentemente uma expressão que ficou muito conhecida, né, no meio do futebol: fala muito, fala muito. Um treinador dizendo para o outro,
dizendo que ele falava demais, reclamando com a arbitragem, reclamando com tudo. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Jesus disse em Mateus 12, 36 e 37, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos e com a recorrência que falamos. Nós somos muito apressados para opinar em tudo. No resumo que eu fiz e postei nas redes sociais, eu coloquei uma frase lá que hoje a gente, não necessariamente dessa forma que foi colocado lá, mas mais do que nunca nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tipo de ensinamento aqui acerca da moderação no falar é necessário. Que as pessoas estão abrindo o coração nas redes sociais. Quer opinar sobre tudo. Tem especialista em tudo. Todo mundo quer dar uma opinião apressadamente. Quantos males nós evitaríamos se fizéssemos o que a recomendação da Bíblia nos traz? Moderar os lábios, não ser precipitado no falar. Versos 23 a 25. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém. O perverso, ele sabe que está em desobediência a Deus e ele teme alguma coisa. Ele não sabe de onde virá. Ele pode chamar de universo, as forças naturais conspiram contra nós, mas ele tem consciência de que está indo contra alguma lei. Ele sabe que em algum momento ele será pego. E aí diz, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Ele não resiste diante do juízo ou de Deus, ou não resistirá. Verso 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O princípio, talvez uma ilustração que facilite a compreensão desse verso. Eu não sei se os irmãos já chuparam umbu ou cajá verde. A gente chama desbotar o dente, embotar o dente. É terrível, né? Perde a sensibilidade do dente. Qualquer coisa que pegue incomoda. É isso que Salomão está dizendo em relação ao preguiçoso. E ele usa a segunda ilustração como fumaça nos olhos. A ideia aqui é, alguém que manda um preguiçoso fazer alguma coisa, a pessoa se irrita, tal como um acajá, ou no caso aqui o vinagre para o dente incomoda, como fumaça nos olhos, é da mesma forma. Quem pede para o preguiçoso fazer alguma coisa, vai se aborrecer, vai se incomodar. Versos 28 e 29, para a gente concluir, fazer as nossas aplicações. Diz assim o texto: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação do perverso perecerá. Deus tem uma esperança gloriosa para o justo. Ela pode ser tanto presente quanto futura. Eles têm alegria no Senhor. Por outro lado, a expectativa do perverso é de que em algum momento ele será pego, seja pelas leis dos homens, como as pessoas falam, ou pela lei de Deus. Essa é a expectativa dele.
E é o verso 29, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. O caminho do Senhor é fortaleza, porque o Senhor fortalece o justo. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 31, ele diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham, não se fatigam, porque o Senhor o renova, o Senhor o fortalece. E aí, por fim, o verso 30, visto que os versos 31 e 32 nós juntamos com o verso 11. O justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Aí eu trago uma outra citação de um outro autor, comentando esse texto. Ele diz: eles, os justos, podem ser removidos de um lugar para o outro neste mundo, por meio das perseguições de seus inimigos, ou por meio de uma providência ou outra, como frequentemente são. Eles podem ser removidos de um estado de prosperidade externa para um estado de adversidade, como Jó. Eles podem ser removidos das estruturas espirituais e confortáveis da alma para as carnais ou desconfortáveis. Eles serão removidos deste mundo para outro. Aqui eles não têm cidade permanente, mas eles nunca serão removidos do amor de Deus. Nada pode separá-los disso. Eles estão colocados como um selo em seu coração e estão gravados nas palmas de suas mãos, e não há como removê-los. O justo jamais será abalado, será removido nesse sentido. Vamos concluir fazendo algumas aplicações, depois apontando para o nosso Redentor. Meus irmãos, a primeira aplicação que eu gostaria de fazer desse ponto é que Deus estabeleceu o trabalho e ele é uma bênção para nós. Precisamos trabalhar com diligência. Precisamos fazer aquilo que Deus nos vocacionou para fazer. Não com pesar, não com tristeza, mas com alegria. Encare o seu trabalho como uma bênção de Deus, mesmo com as dificuldades, mas como uma bênção de Deus. Nesse sentido, a segunda-feira não será um dia pesaroso, mas será um dia em que você vai começar a sua semana de atividades crendo que Deus o abençoou com aquela atividade e que você deve desenvolvê-la, portanto, para a glória dele. Segunda aplicação: devemos ter cuidado com o que nós falamos. Devemos ter cuidado com as nossas palavras e com a forma com que falamos. As nossas palavras podem produzir vida ou morte. As nossas palavras podem abençoar as pessoas, mas com elas também podemos amaldiçoar os filhos dos homens feitos à imagem de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Terceira aplicação: não devemos colocar o nosso coração nas riquezas deste mundo, porque elas são instáveis. Elas não podem dar a nós segurança. Os dias que nós estamos vivendo mostram isso. Eu já mencionei aqui as economias, as maiores economias do mundo estão passando dificuldade. O sistema financeiro do mundo está um caos. Empresas enormes, algumas estão com muita dificuldade. Não podemos colocar o nosso coração nas riquezas desse mundo, porque elas são instáveis. E aí sim, para concluir, eu entendo que esse texto deve ser
olhado à luz do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós não conseguimos ser um filho perfeito. Muitas vezes não somos filhos sábios, mas somos aquele filho que envergonha o pai e a mãe, que servem de tristeza para os seus pais. E nós somos muitas vezes assim em relação a Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós agimos de maneira contrária aos mandamentos de Deus, trazendo tristeza a Ele. Nós não conseguimos ser esse filho perfeito, mas Jesus Cristo foi o filho perfeito, o israelita perfeito, que cumpriu perfeitamente a lei de Deus, e é a alegria do Pai. O Pai se alegra nele, e por causa dele, através da obra dele, nós fomos inseridos na família de Deus, e Deus se alegra em nós por causa da obra do Filho perfeito, que trouxe alegria ao seu coração. Jesus afirma, e eu gostaria de ler esse texto, Mateus capítulo 12, 33 a 37. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. As nossas palavras valem diante de Deus. Cristo afirma isto. E finalmente, agora sim, finalmente, Jesus nos conta uma parábola em Lucas capítulo 12, de um homem que era semelhante ao que foi retratado no livro de Provérbios, o insensato, que colocava o seu coração nas suas riquezas. Depois de uma grande colheita que ele teve, armazenou todo o produto no depósito e disse: agora minha alma não precisa se preocupar com nada, porque você tem em abundância para o resto da sua vida. Come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma o que tens preparado e para quem o será. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que o Senhor nos dê a graça de, olhando para Cristo, imitando Ele, sermos filhos melhores de Deus, obedientes a Ele, obedientes à sua palavra. Amém. Vamos orar?